espero de todos os membros dessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Honrando o nome de Abiakel. Deputada próxima inscrita, deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu me dirijo a esta comissão, mas, sobretudo, quero me dirigir nesta sessão àqueles e aquelas cidadãos e cidadãs brasileiras que nos acompanham e que se perguntam neste momento: será que a lei valerá para o senhor Michel Temer? Ou ele, com as manobras que são realizadas nesta comissão e nesta Câmara dos Deputados, estará à margem ou protegido da legalidade, que é uma marca necessária e uma referência, independentemente de quem seja, para todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil vive um momento extremamente difícil. É um momento em que os fundamentos da República estão muitas vezes relativizados. É um momento em que a Constituição, em vários aspectos, tem sido atacada e reformada num caráter negativo e num caráter contrário ao seu espírito de garantir direitos e assegurar à população que ela seja reconhecida como fundamento da democracia. Na questão que estamos aqui debatendo, os senhores e senhoras já apresentaram, assim como o senhor relator, que cabe à Comissão de Constituição e Justiça e à Câmara dos Deputados analisar a admissibilidade num primeiro momento. Essa admissibilidade, essa autorização da Câmara dos Deputados, para que haja continuidade do processo contra Michel Temer, hoje denunciado, terá também um juízo de admissibilidade, num segundo momento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, portanto, como parlamentares, diante da possibilidade de vivermos momentos muito distintos. De um lado, pode ser a hora da verdade. De outro lado, pode ser a hora da vergonha para este parlamento. Quem pode dizer, de modo claro, que o relatório apresentado pelo deputado Sérgio Sveiter não traz, de forma razoável, elementos para aprovarmos essa admissibilidade? Quem pode dizer que a Procuradoria-Geral da República baseou a sua denúncia exclusivamente na palavra ou na delação de alguém que é apresentado pelos defensores de Temer como um ente criminoso e que, na verdade, foi recebido por ele, em livre e espontânea vontade, dentro de um próprio público, de um espaço nacional, num horário não público, reservado, de forma a entabularem um diálogo onde nada daquilo seria de interesse de Michel Temer que viesse a público como de fato veio. No contexto atual, há uma flagrante ilegitimidade nos argumentos da defesa. Respeitamos o direito de defesa, mas a defesa não conseguiu comprovar que não há uma conexão entre Rocha Loures e Michel Temer. Ao contrário, em livre e espontânea vontade, Michel Temer é que indicou Rodrigo Rocha Loures como aquele que seria não apenas o seu interlocutor, mas o seu representante e, ao mesmo tempo, o interlocutor dos representantes desta empresa, junto aos interesses da empresa, para assegurar os interesses da empresa em detrimento do interesse público. Portanto, não se trata aqui de olharmos o ano passado. Eu vejo alguns parlamentares que utilizam da palavra, avaliando que somos movidos aqui por ações de vingança. É verdade que esses mesmos parlamentares que defenderam Eduardo Cunha, agora defendem Michel Temer.
É verdade que esses mesmos parlamentares que fizeram um show de horrores, votando pela família e pela tradição, aquele votos com tantos sim, sim, sims no plenário pela cassação de Dilma Rousseff, são os que agora querem proteger, em todos os sentidos, Michel Temer. Mas a verdade é que a população também não esquecerá. E é por isso que eu peço a atenção da comunidade, da população. Porque muitas pessoas no ambiente político, nos dias atuais, tomam a população, tomam o cidadão e a cidadã por aqueles que terão uma memória curta, que não acompanharão a política, que não terão uma visão crítica dos atos realizados aqui no Congresso Nacional, que não analisarão como se posiciona um parlamentar em um momento ou no outro. Prestem bem atenção, porque nesta Comissão de Constituição e Justiça, assim como no plenário desta Casa, a admissibilidade da continuidade da investigação do senhor Michel Temer é algo que é justo, e nós não estamos votando por este caminho exclusivamente pelo golpe ou pela traição de Michel Temer à República, ao Brasil e à Constituição. Nós estamos votando porque há indícios, e estes indícios, meus caros deputados e deputadas, vão além. Eles vão além de indícios. Só um minuto, eles deputada já Maria poderiam do ser Rosário. considerados provas. Se me Então, permite, por favor, o se tempo, Vossa paralisar Excelência o tempo da assegurar o meu deputada Maria tempo, do Rosário. a mim não me incomoda. Só um minuto, deputado. O nervosismo do governo não me incomoda. Eu vou pedir silêncio ao plenário. Realmente o nível de ruído aumentou muito nos últimos minutos. Deputada Maria do Rosário, com a palavra. Senhor presidente, então, eu dizia sobre a definição do crime comum em que está denunciado Michel Temer. Diz o Código Penal, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Eu pergunto aos senhores e senhoras, Michel Temer articulou o recebimento de vantagens indevidas e nomeou para Joesley Batista um preposto que iria receber essas vantagens indevidas? Sim. Joesley Batista perguntou ao senhor Michel Temer, já que Gedel Vieira Lima foi denunciado, já que eu não posso falar ao telefone mais com Gedel, que aliás foi solto hoje, mas esteve por um período preso agora recentemente, depois de perder o foro privilegiado. Já que não posso mais falar com Joesley Batista diz, já que não posso falar com Gedel Vieira Lima, com quem eu falo? E Michel Temer, de livre e espontânea vontade, diga, com o Rodrigo. E o Rodrigo, nós sabemos, é o Rodrigo Rocha Loures, porque durante todo o diálogo, o Rodrigo ali citado era Rodrigo Rocha Loures, que entregou na portaria do Palácio Jaburu a placa para que Joesley Batista entrasse como se fosse ele. E algo que Temer disse muito bem, assim é que é bom, a imprensa não está aqui, o que demonstra a atividade delituosa de fazer não apenas uma reunião que não estava na agenda, que era clandestina para os atos criminosos, já que diz e comemora que a imprensa não teria acesso. Temer também, com Joesley Batista, debate e recebe de Joesley Batista a informação que parece já saber de que Joesley pagava propina a Eduardo Cunha para que ele se mantivesse calado. Portanto, há uma vantagem indireta de Temer, porque todos sabemos no Brasil que Eduardo Cunha, aliás, ele próprio, não é? Muitas vezes, nas perguntas que fez, através da Polícia Federal, e em vários momentos, perguntas das quais Temer foi protegido pelo juiz Sérgio Moro, e portanto não teve que respondê-las, nós observamos que Eduardo Cunha é um elemento de instabilidade para Temer. E a vantagem indevida aqui talvez não seja pecuniária, assim como a vantagem indevida de caráter pecuniário
para Rocha Loures de 500 mil naquela mala, que ele devolveu 470, demonstrando que 30 mil possivelmente fosse a sua parte da propina, mas que os outros 470 já fosse de outra pessoa, que tudo leva a crer, há indícios aqui que fosse Michel Temer ou os seus interesses. E os senhores vêm aqui e dizem que não há indícios. Os senhores brincam com o Brasil? Os senhores creem que o país encontra-se em uma situação para viver com a ilegitimidade de um presidente que não teve um voto e agora não tem mais sequer a capacidade moral de manter-se à frente do lugar que não lhe pertence? Ora, eu escuto argumentos aqui que dizem que o país está melhorando e por isso o Brasil não poderia fazer a troca que nós temos que fazer agora, porque o atual mandatário foi acusado de crime de corrupção, crime comum. É melhor para os senhores termos um acusado com uma dúvida pairando de crime comum? É melhor para os senhores que respondamos ao interesse de poucos e não de muitos? A vergonha daqueles que cortam o reajuste do Bolsa Família? A vergonha dos que pagam aqui emendas? E isso me incomoda tremendamente, porque nós estamos analisando a conduta de Michel Temer por corrupção passiva, crime comum, e ao mesmo tempo esta comissão está bombardeada por atos que podem ser considerados também um meio lamentável da corrupção, que é a troca por emenda. A troca de uma vaga, de um lugar, chegou a se falar em 8 milhões de reais por uma vaga nessa comissão. Onde está o deputado Esperidião Amin? Onde está o deputado Arnaldo Faria de Sá? Onde está o nobre deputado José Fogaça? Onde estão colegas que têm um largo trabalho nessa comissão que não pertencem ao meu partido, mas são colegas parlamentares. E o parlamento, senhores e senhoras, a ele cabe a mediação, a autonomia, a independência. O senhor relator agiu desta forma, está sendo atacado por injúrias, por injustiças, por exercer a nobre atuação que exige-se de um parlamentar. O deputado Sérgio Sveiter verificou com objetividade. Há indícios? Se há indícios, se dê continuidade. Se não há indícios, arquive-se. Ora, senhores e senhoras deputados e deputadas, há claros indícios. Nos últimos dias, há um esforço do governo, um esforço propagandístico, para mostrar uma recuperação econômica que não existe. Uma recuperação econômica que não chegou na casa das pessoas, que não chega às famílias, aos quase 15 milhões de desempregados, homens e mulheres, que não chega da família dos mais pobres. O Brasil, de acordo com as Nações Unidas, deputado Patrus, Vossa Excelência que foi ministro da área social no governo Lula, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Entre 2,5 milhões a 3 milhões e meio de pessoas voltarão à fome até o final deste ano. Como posso crer, senhores e senhoras, que vossas excelências não encontram indícios? Nós estamos encontrando indícios, volto a dizer, não apenas, jamais estaríamos indicando a responsabilização de algum ou a continuidade de um processo, apenas olhando o que se fez de mal a nós, ou ao país, mesmo que o país tenha sido prejudicado pelo golpe e a traição de Michel Temer. Não é por isto que voto pela continuidade do processo contra ele nessa comissão. Eu voto porque não posso fechar os olhos. Voto porque não aceito um parlamento que se rebaixe. Voto porque acredito que o parlamento tem um papel mediador e político superior. E não ao acaso ele tem nessa Comissão de Constituição e Justiça a tarefa da admissibilidade. Há razões jurídicas e políticas que se combinam para que o senhor Michel Temer seja, afinal de contas, efetivamente investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E nestes fortes indícios, eu penso também que devemos destacar o valor da democracia. Porque, senhores deputados e deputadas, se vossas excelências também votarem pelas emendas, votarem pelo troca-troca, diminuirão os seus mandatos. Ulisses Guimarães certa vez disse, quem se apequena, quem só trata das coisas pequenas, se apequena na política. Sejamos do tamanho que o Brasil precisa.
O Brasil precisa de homens e mulheres que tenham a grandeza de não colocar os interesses do mercado com as reformas da Previdência Trabalhista acima dos interesses do povo brasileiro. Eu não estou aqui para servir ao mercado, eu estou aqui para servir ao Brasil. Eu não estou aqui para servir a corruptos e nem a mim mesma. Eu estou aqui para servir a nação brasileira e o nosso povo. Muito obrigado. Deputado Everton Rocha, pela liderança do PDT, 5 minutos, deputado.